Deus. Vamos aplaudir mais uma vez esse irmão que está do seu lado. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebração. E também é dia de preparação. Hoje é dia de preparação. Nós estamos nos preparando para viver um final de semana tão maravilhoso. Estamos vivendo o aniversário da igreja, celebrando esse ciclo que nós encerramos para viver um novo tempo. Entramos agora num ano completo, 3 anos, né? Há algo profético, eu creio. Há algo de um novo tempo que Deus está determinando para essa casa, de um novo tempo que Deus está determinando para esse lugar. Quantas palavras nós temos recebido, nos preparando para chegar nessa estação. E eu creio que viveremos ainda coisas maiores. Mas é interessante, a gente, mesmo sem ter programado, aleluia, o nosso dia de celebração do aniversário da igreja ser exatamente esse que antecede a Páscoa. Porque a Páscoa, ela é uma celebração que ela não acontece por acaso ou do nada. Quando Deus estabelece a Páscoa, Deus estabelece que deveria existir uma preparação para que o povo pudesse viver esse novo tempo. Um tempo de liberdade, um tempo de libertação, uma nova estação. Sabemos que, uma vez que recebemos a Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós já vivemos a Páscoa no mundo espiritual, é ou não é, gente? Fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Fomos libertos da escravidão, do pecado, da morte, e agora somos filhos de Deus. Não somos mais escravos do pecado e de Satanás. Agora somos filhos, somos livres em Jesus. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Páscoa já aconteceu, mas é interessante que de tempos em tempos, no que diz respeito à nossa salvação, ela já está garantida em Cristo, uma vez que nascemos de novo. Mas de tempos em tempos, na nossa caminhada cristã, Deus nos leva a viver novas estações. Deus nos leva a viver novos momentos. Deus nos leva a viver momentos de plenitude. E eu creio que Deus está nos levando para um lugar de plenitude. Você pode dizer para pelo menos 3 aí perto de você, diga para ele: Deus está te levando a um lugar de plenitude. Por isso eu quero ministrar o seu coração hoje sobre o caminho para a liberdade. Como eu disse, a Páscoa ela antecede um momento de preparação. Ou antecedendo a Páscoa, há um momento de preparação. A Páscoa ela não acontece do nada ou de repente. Há uma preparação. E assim como eu vejo de forma tão clara, assim como o povo de Israel precisava se preparar para a Páscoa, assim nós precisamos nos preparar para o novo tempo que Deus está estabelecendo para nós. 5 pessoas acreditaram nisso, eu vou falar isso de novo. Assim como os israelitas, os hebreus se preparavam para a Páscoa, assim nós precisamos nos preparar para o novo tempo que Deus está estabelecendo para nós. Existe um caminho que vai levar esse povo até a liberdade. Existe um caminho que vai levar esse povo a viver a plenitude da promessa de Deus, a sair do Egito. E em nome de Jesus eu creio que Deus está nos levando a um lugar onde não haverá mais amarras, onde não haverão mais correntes, onde não haverá mais nada que vai te prender ao passado, mas vai te conduzir a viver o futuro que Deus tem para você, ao futuro que Deus tem para a tua casa, ao futuro que Deus tem para a tua família. Mas presta atenção nisso daqui. Êxodo, no capítulo 7. Eu quero ler os primeiros versículos de Êxodo 7. Os primeiros versículos de Êxodo capítulo 7. Que diz assim. Olha aí o texto bíblico. Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 1. O Senhor respondeu: dou a você a minha autoridade perante Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz, ou seu profeta, diz uma outra versão. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas sair do país.
Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Versículo 5. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, continua a ministrar ao nosso coração nessa manhã. Como precisamos de Ti, como precisamos ouvir a Tua voz, como precisamos aprender do Senhor. Que nessa manhã, mais uma vez, o Teu Espírito encontre no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos um terreno fértil, Deus, para que a Tua palavra seja semeada, Pai, em bom solo no nosso coração e produza fruto, transformação, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. É interessante a gente perceber que Deus, Ele já tinha decretado a libertação do povo de Israel, ela já estava decretada. A libertação do povo de Israel, ela não estava apenas prometida como uma promessa que pode ser que aconteça ou não. No que diz respeito às promessas de Deus, você precisa entender junto comigo que Deus, quando promete, Ele não está nos dando uma esperança. Deus, quando promete, Ele está nos dando uma certeza. Deus, quando promete, Ele não está nos mostrando uma possibilidade. Deus, quando nos promete, Ele está nos mostrando um fato que Ele já viu na eternidade. Quando falamos das promessas de Deus, daquilo que sai da boca do nosso Deus, a palavra dele, ela se cumpre. A palavra dele, ela não volta vazia. A palavra do nosso Deus, ela se estabelece. É estabelecida acima de tudo, acima de todos. E não há ninguém que possa impedir que a palavra de Deus se cumpra. Porque nosso Deus, Ele é o único Deus. Quando Deus promete ao povo de Israel a saída do Egito, essa promessa feita lá atrás a Abraão, de levar esse povo a uma terra que manava leite e mel, essa promessa ecoada e repetida várias vezes até chegar em Moisés, essa promessa já era um fato, já era real. Deus iria libertar o povo. Só que entenda isso daqui. Todas as vezes que uma promessa de plenitude, uma promessa de Deus estiver para se cumprir em plenitude na sua vida, todas as vezes que uma promessa de Deus estiver para se cumprir plenamente na sua vida, você precisa se preparar, você precisa estar atento ao que antecede o cumprimento de uma promessa em plenitude. E é isso que eu quero falar durante todo esse domingo. É a mensagem que começa agora e termina no batismo à noite. Aleluia. Então, caso você não vá ficar o domingo inteiro na igreja, assista no YouTube da igreja, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Isso que é bom de ser pastor local, né? Eita glória. Existem algumas coisas que a gente precisa estar atentos, porque Deus vai cumprir a promessa dele em plenitude. E nesse primeiro culto da manhã eu quero te deixar um alerta. Todas as vezes que a plenitude está para ser estabelecida, o diabo se levanta para negociar. Quando Deus estabelece, o povo vai sair do Egito. Eu vou arrancar os meus filhos do Egito. Nenhum vai ficar para trás. Eu vou levá-los à terra que mana leite e mel. Eu vou cumprir a promessa que dei a Abraão 400 anos antes. Eu vou estabelecer em plenitude aquilo que saiu dos meus lábios. Se prepare, porque o inimigo vai começar as negociações. Entende isso daqui? Nem sempre a gente sabe o tempo exato em que tudo que Deus disse vai acontecer. Mas existem alguns sinais que nos provam de que está mais perto do que a gente imagina. E um dos sinais de que está mais perto do que a gente imagina é o diabo começar a querer negociar. Negociar. O caminho para a liberdade, ele passa por um momento de conflito de interesses. O faraó, ele já sabe, de certa forma,
que ele vai ter que liberar esse povo, que não vai ter como ele resistir, que, querendo ou não, em algum momento esse povo será liberto, esse povo não estará mais como escravo. E aí ele começa uma negociação. Ele começa aleluia. Dá um glória a Deus aí. Olha para esse irmão do seu lado, dá uma palavra de vitória para ele. E assim como o faraó vai começar a negociar com Moisés e Arão, assim como o faraó vai começar a tentar negociar alguma forma de manter o povo escravo, sabendo que eles estarão livres, ou dando alguma liberdade ao invés da plenitude da liberdade, assim também antes da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, antes da morte de Cristo ali na cruz do Calvário, o Sinédrio, Pilatos, o status político, o status religioso começou a tentar negociar com Jesus alguma forma dele não cumprir em plenitude aquilo que ele deveria cumprir. E quais são as propostas que o Satanás tem? Quais são as propostas que o faraó tem? Êxodo capítulo 8, versículo 25. O texto bíblico mostra para a gente a primeira proposta indecente e cilada que faraó tinha para o povo de Israel. Glória a Deus, vou ter que ler em inglês. Then Pharaoh, até aqui foi, não foi? Aí me embola lá. Summoned Moses and Aaron and said, go, sacrifice to your God in here. No, to your God here. Agora que eu estava chegando no final. Here in the land. Ó. Falta pouco para eu começar a pregar inglês, gente. Vocês estão achando que eu estou brincando? Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse, vão, ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Adorem a Deus, mas adorem a Deus dentro do Egito. Presta atenção nisso daqui. Fé sem mudança de ambiente. O mundo, muitas vezes, ele pode tolerar a sua crença, desde que você não saia do meio da cultura deles. Deus está para te levar a um lugar de plena liberdade. Deus está para te levar a um lugar onde você é livre de verdade. Mas aí o diabo vem e começa a tentar negociar, dizendo para você, ei, olha, você até pode adorar a Deus, mas adore a Deus sem mudar o ambiente onde você está. Adore a Deus, mas permaneça no lugar da treva. Adore a Deus, mas negocie os seus princípios. Adore a Deus, mas haja como um mundano. Seja crente no domingo, mas não precisa ser crente de segunda a sábado. Seja um cristão no domingo quando você vai na igreja, mas na hora de lidar com os seus negócios durante a semana, tenha uma certa malignidade naquilo que você faz. Presta atenção nisso daqui. O diabo não tem problema nenhum que você com seus lábios exalte a Jesus, se com a sua vida você continua na treva. O diabo não tem problema nenhum que você com seus lábios diga que pertence a Cristo, mas continua fazendo negócios, continua tomando atitudes, continua criando seus filhos, continua lidando com seu cônjuge, com os princípios das trevas. Adore a Deus, mas não saia do Egito. Adore a Deus, mas continue aqui no mundo. Continue aqui no império das trevas. Tiago, ele fala algo muito forte. Tiago, lá no capítulo 2, ele vai dizer, você crê em Deus? Ele faz uma pergunta. Você crê em Deus? Ele diz assim, olha, até os demônios creem. E não apenas creem, mas até estremecem.
E ele fala exatamente dentro do contexto, dizendo assim: não adianta você falar que crê em Deus, mas essa sua fé não te levar a uma mudança de atitude. Não adianta você falar que crê em Deus, se essa sua fé não te levar a uma mudança na sua vida, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de cuidar dos seus filhos, na sua forma de tratar a sua esposa, na sua forma de lidar com os seus negócios. Se essa fé não muda nada na sua vida, não tem nada diferente entre a fé que você tem e a fé que um demônio tem em Deus. Porque Tiago está dizendo, até os demônios também creem. E também sentem medo. E tremem diante desse nome. Meus irmãos, em nome de Jesus, quando começarem a aparecer propostas que vão te dar um ar de liberdade, mas não vão te arrancar do lugar onde você estava, não é Deus. É negociação de Satanás. Olha, glória a Deus, bradando nessa igreja. Olha o povo pentecostal. Existem mudanças de Deus que, se não houver uma mudança geográfica, um novo tempo nunca será estabelecido. Não adianta querer adorar a Deus dentro do Egito. Quem está entendendo isso daqui? Não adiantava o povo falar, não, nós vamos sacrificar, nós vamos adorar, mas não vamos sair do Egito. Vamos continuar aqui, vamos levantar o altar a Deus. Mas não tem como, não tinha como. Deus está dizendo que eu tenho para vocês viverem é muito maior. Por isso, se não tiver uma mudança de geografia, não é inaugurada uma nova estação. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, não negocie. Não, fala com ele assim, não negocie. Fala para ele assim, se Deus te deu uma geografia, vá para o lugar que Deus te mandou. Presta atenção nisso daqui, não tente viver o que Deus quer para você em outro lugar, a não ser aquele que Deus estabeleceu para a sua vida. Segunda proposta do faraó, está lá em Êxodo capítulo 8, no versículo 28. Olha só o que o faraó tenta negociar. Ele disse, olha, já que vocês não aceitaram a proposta de sacrificar aqui no Egito, adorar a Deus aqui no Egito, então disse o faraó, eu deixarei vocês irem. Vão, ofereçam sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Vão, adorem a Deus no deserto, mas fica mais ou menos próximo. E Faraó ainda diz assim, e quer saber? E ore por mim. Meu Deus, parece político, não parece? Posso nem entrar nesse assunto. Mas não parece político? Político que é assim. Não tem problema não, vai lá, seja igreja, ora até por mim, tá? Mas não fica muito longe não. Não vão muito longe, é a segunda proposta. Deixa eu dizer uma coisa. Uma vida cristã na periferia, uma vida cristã sem profundidade, uma vida cristã que não se afasta completamente do Egito é mediocridade espiritual. Não adianta, meus irmãos, fazendo paralelo com esse momento do povo de Israel, se você não ficar longe do Egito, é a mesma coisa de permanecer no Egito. Aleluia, glória a Deus, oh Jeová. Olha a negociação do faraó, tá bom, podem adorar a Deus no deserto, vão, mas não cheguem na terra prometida não, fica no deserto. Você não será mais escravo, mas você também não terá a plenitude. Você não estará mais debaixo da opressão, presta atenção nisso daqui, mas estará perto o suficiente para que eu mantenha o controle sobre você.
Sacode aí e fala assim: sai de mim, sai de mim, domínio e manipulação. Sai de mim, controle de Satanás. Sacode aí, irmão. Manda embora. Assim aqui não. Mas não sacode muito não, que tá de manhã. Vai. Mas fica conectado ainda. Vai. Mas não queima as pontes não. Vai. Mas não destrói os carros de boi não. Vai. Mas mantém um caminho onde você pode voltar atrás. Fale para esse irmão que está do seu lado, o que Deus tem para você não é deserto. Fala para ele, o que Deus tem para você é a terra que mana leite e mel. É o quase excelente. Essa proposta aqui é a proposta do melhorou um pouco a minha vida, mas ainda não é tudo. Quem está aqui junto comigo? Não, melhorou, já não estou mais recebendo chibatada todo dia, mas ainda não é tudo. Já não estou aqui ouvindo música egípcia todo dia. Já melhorou. Não se contente com o melhorou. Não, 3 pessoas ouviram aqui, vou falar de novo. Não se contente com o deu uma melhoradinha. Não, agora está menos pior. Não. É plenitude, meus irmãos. É plenitude. A terceira proposta do Satanás está aqui no capítulo 10, no versículo 11. Olha o faraó, o que ele diz? Êxodo 10, 11. Ele diz assim, olha aí. No, have all the men go and worship the Lord. Vocês querem treinar meu inglês hoje mesmo? Since that's what you have been asking. Obrigado. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Olha o que. Olha a negociação de Satanás. Os homens podem ir, mas as mulheres e as crianças ficam. É o ataque direto à herança que Deus te deu, que é a sua casa, que é a sua família. Presta atenção, toda proposta onde você tem que sacrificar seu casamento ou seus filhos não é de Deus, é Satanás, é do diabo. Toda proposta, gente, pode ser proposta cristã evangélica. Mas se tiver que sacrificar esposas, filhos, não é de Deus. Se tiver que manter esposa e filhos no Egito, não é de Deus. Não é de Deus. Não, só os homens podem ir. Não. Porque muitas vezes se o inimigo entende que ele não consegue parar você, ele vai tentar parar a sua esposa, ele vai tentar parar os seus filhos. Cadê os homens aí? Esses homens aqui são hero. Muitas vezes o ataque de Satanás é tentar. Gente, é tão claro, eu estava conversando isso esses dias com o Bruno. É tão claro muitas vezes quando o diabo quer me atacar, para que eu pare, o ataque começa contra a minha esposa. O ataque começa contra os meus filhos. Porque a intenção é o quê? É roubar, é parar. É parar. E meus irmãos, entenda isso daqui. Guarde o seu lar. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Tem um homem perto de você. Fala para ele aí, guarde o seu lar. Proteja a sua esposa, proteja seus filhos, proteja a sua casa, proteja a sua família. Presta atenção nisso daqui. Promessa sem a família não é plenitude de promessa. Se é para viver a promessa, vai a família inteira. Se é para viver a promessa, se é para viver o que Deus tem, vai todo mundo junto. Ninguém vai ficar para trás.
avançar, mas aí, não. Deixa eu nem terminar a frase. Não. Tem que ir todo mundo. Porque se ele não consegue parar o teu destino, ele quer travar o destino dos seus filhos. Presta atenção nisso daqui, meu querido imigrante. Aleluia. Tamo junto? Eu amo vocês, viu? De novo. Eu amo vocês, viu? Combinado? De novo, só para ter certeza, tá? Eu amo vocês, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa. Não adianta você conquistar a América e perder os seus filhos na América. Você está tentando garantir para eles um futuro, mas você está deixando uma herança de pais órfãos, de filhos órfãos. Você está tentando garantir para ele um documento, você está tentando garantir para ele um idioma forte, você está tentando garantir para ele uma casa forte, uma moeda forte, uma herança em dólar, mas você está perdendo ele no meio do processo. Isso não é proposta de Deus. Isso é negociação de Satanás para te travar. Presta atenção nisso daqui. Eu não estou dizendo que Deus não tem bênção para você nessa América. Deus tem bênção para você nessa América. Se Deus te trouxe para cá, Deus vai te prosperar. Se Deus te trouxe para cá, Deus vai te levar a viver plenitude. Deus vai levar a sua família a um novo nível. Eu creio nisso. Mas Deus não fará isso negociando. E principalmente negociando os seus filhos. Não adianta você encher uma conta bancária de dólar para o seu filho usufruir. Mas quando ele for usufruir, ele não sabe quem é o seu pai. Ele não sabe quem é a sua mãe. Foi o estranho que conquistou um monte de dinheiro para eu gastar. Nós estamos para viver um novo tempo, meus irmãos. Nós estamos para entrar na plenitude. Deus está para te levar a um momento de plenitude aqui nessa terra. Só que o diabo fica tentando te fazer não chegar no lugar de plenitude. Como? Te mostrando mais outras propostas. Para te desviar de viver a plenitude. Porque quem aceita a proposta do faraó no meio do caminho, não vai viver a libertação total lá na frente. A quarta e última proposta, Jesus, quase estou emendando os cultos hoje. Vai lá, Êxodo capítulo 10, versículo 24. Olha o que o texto diz, Êxodo 10, 24. Olha lá. É você, né, Duda? Só para saber por que eu tenho que orar mais essa semana. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente o quê? As ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças. Podem ir. Agora ele liberou. Não, vai. Eita. Vai as mulheres, vão as crianças. Mas os bens, os espólios, vocês deixem para trás. Deixa eu dizer uma coisa. Não tem como separar a adoração a Deus da vida prática. Quem está entendendo isso daqui? A promessa de Deus, fica de pé no seu lugar, o pessoal louvou, posso subir, eu tenho que acabar, meu Deus, tem misericórdia. A promessa de Deus para você continua lá em Êxodo 10, continua lá no 24. Vamos ler o 25 e o 26. Mas Moisés o quê? Contestou. Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios. Presta atenção. O faraó acabou de dizer o que para ele? Vão e deixem os animais. Quem está pronto para viver um novo tempo de Deus na sua vida? Então estufa o peito aí na cara do diabo. Junto comigo aqui nessa manhã. Você vai falar, o mesmo que Moisés falou. Falar, você mesmo.
vai arrancar suas patas, sua mão, de tudo aquilo que eu vou levar para sacrificar ao meu Deus. Eu não vou deixar aqui, eu vou tomar tudo aquilo que tem aí. Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Versículo 26. Além disso, nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal, nenhuma unha vai ser deixada para trás. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais nós sacrificaremos. Diga comigo assim: nada vai ficar para trás. Diga comigo: nenhuma unha, nenhum casco de animal. Diga: nada vai ficar no Egito. Nada. Não, pastor, já entendi. Eu vou adorar a Deus com a minha família. Eu vou levar a minha família. Eu vou levar a minha família para a vontade de Deus. Eu vou levar tudo que eu tenho em propósito de Deus. Mas o senhor sabe, pastor, aquele meu schedule não tem como mexer. São tantos anos fazendo dessa forma, negociando desse outro jeito. Eu não posso mexer nisso agora. Aquilo ali vai ficar. É só coisa da terra, viu, pastor? É assim, tem coisa que é da terra. Não. Na vida do crente, não. Na nossa vida, não. Na nossa vida, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos ser como o nosso mestre. Nós queremos ser como o nosso Senhor. E Ele, antes de ir para a cruz, o diabo se apresentou para ele mais uma vez. Antes dele ser entregue no Calvário, o diabo se apresentou para ele mais uma vez. Passou diante dele mais uma vez. O texto bíblico diz que ele, ao redor rodeado pelos seus discípulos, ele aponta para Satanás. E ele diz assim: lá está vindo o príncipe desse mundo. Lá está vindo o Satangôs. Mas ele não tem nada em mim. Quem está entendendo isso daqui? Você quer viver a plenitude daquilo que Deus tem para você? Você quer viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua casa? Você quer viver a plenitude daquilo que Deus tem para os teus negócios? Você quer viver a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida? A gente tem que se preparar e não aceitar as negociações de Faraó, para que a gente possa dizer: lá está vindo o Satanás, lá está vindo o Faraó, mas na minha vida, na minha casa, na minha família, em tudo que leva o meu nome, ele não tem nada. Nada. Nada comigo. Em nome de Jesus, meus irmãos, é tempo de buscarmos ainda mais ao Senhor. É tempo de santificarmos a nossa vida ainda mais diante do altar do Senhor. É tempo de nos prepararmos, porque o nosso Senhor está vindo para cumprir em plenitude cada uma das suas palavras, cada uma das suas promessas. Se você crê nisso nessa manhã, levante a sua mão, feche seus olhos nessa hora e comece a dizer: Senhor, me ajuda, me dê discernimento. Pai, em nome de Jesus, eu oro por isso nessa manhã. Eu oro para que o Senhor derrame sobre a tua igreja espírito de discernimento, discernimento espiritual, para que eles possam, para que possamos verificar e entender quando vier uma proposta de Satanás, para que nós possamos discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que vem de Deus e o que vem do maligno. Pai, em nome de Jesus, batiza a tua igreja com discernimento espiritual. Batiza a tua igreja com discernimento espiritual nessa manhã. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo.